Não levanta a perna. Opa, de volta aí, né? Continuar aqui dessa parte. Só voltando, pessoal. Às vezes fala de muita parte um pouco química, assim, mas isso não é nem metade do que a gente vê na real, né? de parte química aí. É mais para vocês terem os conceitos básicos, né? Porque quando estiver dimensionando a lagoa, por exemplo, lá, você não vai dimensionar basicamente um reservatório quadrado para estar acumulando um determinado volume que vai dando um tratamento lá qualquer e devolvendo para o rio, né? Você tem que garantir uma determinada eficiência do sistema de vocês. Então, o que é essa eficiência? É remoção desses contaminantes que você não quer que eles vão para o rio, né? E esses contaminantes são dados em função daquela demanda bioquímica de oxigênio que eu falei anteriormente, patógenos que vocês vão ter, variáveis lá. E quando a gente dimensiona um sistema de tratamento de esgoto, a gente dimensiona ele para que tenha uma eficiência que devolva lá para o rio ou para o corpo hídrico que a gente venha a conduzir, né, esse efluente, um efluente com as melhores características possíveis, né, de maneira que ele não venha a poluir o sistema lá. Então, continuando aqui nessa parte de composição de esgoto, né, deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Tinha falado lá que o Eduardo tinha mencionado aquela parte de composição do esgoto, né? Mas apenas 0,1% ali que vocês vão ter como é que eu vou dizer, de parte sólida, e esse 0,1%, né, é justamente o problemático. É tudo aquilo que causa a poluição da água. Esse 0,1% que a gente tem no esgoto lá, dessa parcela sólida, né, é o que está causando todo o nosso problema. Os outros 99,9% é justamente a água que vocês trataram, né, aquela água que vocês geravam lá no tratamento de água e permitiram que elas chegassem até as casas, até as residências das pessoas. Então, todo esse tratamento é justamente para evitar que esse 0,1% aí, eles venham a causar prejuízo na população. Aí está em inglês, né? Mas você tem lá o esgoto, ele é composto por água e aquela pequena parcela de sólidos ali. Ele coloca um cubo, né? E é mais para representar que é aquele 0,1%. E esse 0,1% é o que polui e é o que precisa de uma planta de tratamento, né? É o que vai precisar lá de uma estação de tratamento de esgoto, justamente esse 0,1%. Tem algo em inglês, pessoal, porque a única referência que eu peguei aqui é a que eu adoto, né? Então, boa parte dessa parte de esgotamento sanitário e tratamento, a literatura é mais em inglês e foi lá que eu busquei para vocês, né? Onde eu tentei achar lá com melhor material assim possível para estar passando para vocês aí. Bom, o que define o esgoto lá então, a gente tem ele os parâmetros físico-químicos e biológicos, né? Vocês vão ter lá de biológico termotolerantes, algas, entre outros lá que vocês vão ter. A gente tem pH, turbidez, cor, a gente vai ter temperatura, entre outros, pH, o potencial hidrogênio iônico, né? E tudo isso vai ter que ser avaliado aqui. Aí daqui a pouco eu vou falar de um assunto interessante referente a isso aqui e hospital, né? Que o Robson, eu falo Robson às vezes, mas é Robinson, né? É. Ele trabalha num hospital. Então, em algum dia a gente teve um determinado engenheiro lá mencionando o cara era engenheiro civil, né? Então, imagine lá, o engenheiro civil, ele está falando para mim lá que sou engenheiro sanitarista, né? E ele está dizendo, olha, eu olhando o esgoto do hospital, os parâmetros físico-químicos e biológicos dele são bem parecidos com o esgoto lá que eu tenho da casa das pessoas. Então, é que nem o esgoto que você gera em sua casa. Isso é o que ele está dizendo, né? O esgoto do hospital. Aí, beleza. Os parâmetros tradicionais que ele avaliou são realmente semelhantes, só que ele esquece de avaliar diversos outros parâmetros que o hospital tem e que a residência da gente não vai ter na mesma condição que um hospital, por exemplo, entende? Então, aí entra os fármacos que a gente diz. Então, vamos dizer que o cara está tomando antibiótico, está tomando antidepressivo, está tomando, sei lá, milhares de coisas que pode ter no hospital ali, e chega com a concentração absurda.
em um determinado ponto. Então, o hospital é o que a gente fala de que é aquele poluidor concentrado, entende? É uma quantidade muito grande chegando em um único ponto. E o ponto do cara era, ele não queria fazer o tratamento do esgoto no hospital. Ele achava que o tratamento do esgoto do hospital poderia ir direto para a rede da cidade e a cidade que desse conta de fazer esse tratamento. Só que qual é o problema disso e o problema fundamental que eu vejo, né? Assim, mas claro que vai ter muita discussão sobre isso durante muito tempo ainda. É que o tratamento que a cidade vai propor é simplesmente biológico. Então, o que é um tratamento biológico? Aí, às vezes, vocês têm que entender essas coisas aí, né? Você vai ter basicamente a ação de micro-organismos provocando o tratamento desse efluente, entende? Você vai ter bactérias, fungos, protozoários, diversos desses micro-organismos aí, atuando nesse esgoto que vocês têm, de modo que tenha o tratamento dele e devolva com condições melhores. Quando você insere substância química nesse meio, essas bactérias, esses fungos, esses protozoários, normalmente eles não conseguem atuar para tratar essas substâncias químicas, entende? Com características diferentes. E é o que eu vejo em um hospital, né? É claro que tem que ter estudos maiores e daqui a pouco talvez seja até uma fonte de trabalho para alguns de vocês no futuro, né? Porque em algum momento isso vai ser cobrado, eu acho, inevitavelmente, essa condição de o que o hospital gera, né? E como isso está sendo disponibilizado, né? Como isso está sendo tratado. Eu acho, ao meu ver, que o hospital teria que propor o tratamento dele no lugar que ele gerou, né? Então, teria que ter um tratamento dele para depois ir para o meio lá, e não ele mandar para a rede de esgotamento e deixar a cargo lá do sistema da cidade fazer o tratamento, porque eu acho que não dá conta de remover algumas coisas. Então, o que é que acontece do jeito que eu vejo, né? É que esses fármacos, quando eles não são tratados, ele volta para o rio e acaba que você aí em casa, quando bebe sua água, alguma coisa assim, daqui a pouco está consumindo essas coisas que você nem toma, né? Porque isso está chegando de forma indireta pela água, que o tratamento convencional de água para abastecimento, ela também não remove esses fármacos, essas coisas que podem estar retornando para você de algum jeito. Então, quando a gente para de ter uma medida de tratamento em um processo, né? Em uma determinada instituição, em determinado local, aquilo pode ser um benefício para a empresa, para o local, mas torna como é que eu vou dizer, um problema que é de todos, né? Então, porque de um, eu estou prejudicando todo mundo, porque de um usuário que ele pode favorecer o tratamento e ele não deseja, né? Então, esses grandes poluidores, eu acho que eles têm que ter tratamento próprio, e isso também gera emprego, né? Vai gerar emprego para mim, para vocês aí, trabalho para todo mundo. Então, o justo, né? Esses caras aí fazerem os tratamentos dele. Aí é mais ou menos como esgoto, quando ele é fresco, ele tem aquela cor cinza lá, à medida que vai ficando velho, adquire uma coloração negra, e depois, quando é tratado, ele fica um pouco claro. Não vou ficar falando aqui, mas é mais temperatura, a gente vai ter algumas variações de temperatura lá, um pouco mais alta no esgoto que a gente tem, né? A gente vai ter essa variação aqui de temperatura, varia um pouco em relação às seções, aquela primavera, verão, outono, inverno, né? Você vai ter variações, e essas variações também impactam na ação microbiana. Então, vamos dizer, Porto Alegre, por exemplo. Por que vocês têm que entender isso, né? Porque isso vai definir para vocês o tipo de tratamento que vocês vão propor. Então, se você tem um tratamento que é muito afetado pela temperatura e ele afeta a atividade justamente dos organismos que tratam aquilo ali, não tem por que eu colocar aquele tratamento, né, para Porto Alegre, que é frio lá, em determinada época. Então, vocês vão ter que propor outro que seja mais eficiente para aquela condição. A coloração, né, eu já falei para vocês, o esgoto fresco lá, ele é um pouco cinza, e à medida que ele se torna velho lá, séptico, ele apresenta uma cor negra, né, no sistema. O, o odor fresco aí, ele tem um relativo odor, e à medida que ele vai ficando velho, vai se tornando um pouco pior ali, entre outros. Depois eu falo mais, coloquei em inglês porque foi o material que eu alcancei, né. Sólidos totais, isso aí é o que você tem sólido total e sólido fixo. Então, os sólidos totais, né, voláteis e fixos.
Então, quando você coloca uma determinada temperatura lá, você vai ter uma volatilização. Alguns saem e uma parte precipita. Esse que precipita vão ser os sólidos fixos, né? Então, normalmente você leva uma estufa e faz esse equilíbrio aí. Essa parte de BOD, COD que ele diz aqui, o BOD é a demanda bioquímica de oxigênio. Então, eles usam lá a demanda bioquímica de oxigênio para 5 dias. Isso aqui é o que eu fazia na iniciação científica, né? Trabalhos para coletar água e fazer a demanda bioquímica de oxigênio dela. Então, a gente avaliava como se comportava essa demanda bioquímica de oxigênio por um determinado rio e verificava com a resolução CONAMA 357 se o parâmetro que a gente obteve, de que forma aquele rio estava enquadrado. Então, daqui a pouco, o rio estava enquadrado na classe 2, vamos dizer, ou na classe 3, e eu queria melhorar esse rio, eu teria que propor soluções naquela bacia hidrográfica que a água que chegasse àquele ambiente, ele tivesse características melhores, né, para esse parâmetro ele se tornar um pouco melhor, e assim eu melhorar a classe de enquadramento do rio. Então, isso aqui, às vezes, gera alguns trabalhos também, essa parte de demanda bioquímica de oxigênio, né? E essa parte de enquadramento de corpos, enquadramento de corpos hídricos. O COD aqui é porque está em inglês, né? Chemical Oxygen Demand. Então, é aquela demanda química de oxigênio. DB é a última e a parte de carbono do sisteminha. Não vou ficar me atendo muito a essa parte, não. O esgoto ele vai ter a amônia, nitrito e nitrato, à medida que vai estar passando um tempo aí, pH, potencial hidrogênio iônico, alcalinidade, entre outros. E aqui são diversas outras coisas que vocês vão encontrar no Rio. Esses dias eu tive uma consultoria, e a consultoria foi de uma questão do Rio São Francisco, né? Então, os caras, eu fiz uma proposta técnica para uns caras, e eu tinha que abordar todos esses aspectos, né? Acabou que essa proposta técnica ganhou lá a licitação, né? Bem grande, assim, por sinal, usando esses conceitos aqui que a gente já sabe, que eu usei nessas aulas, né? Você acaba pegando esses conceitos, aplica na proposta técnica e de algum jeito dá certo, né? Mas qual era o problema deles? Lá no São Francisco, em algum lugar deles, eles tiveram uma grande proliferação de algas. Eles tiveram uma proliferação de algas absurda e isso causou lá o sistema de abastecimento de água, a Corsan de vocês, por exemplo, o DEMAI, é como se ele não conseguisse pegar água do ponto da captação, porque veio tanta alga aqui que entupiu todas as bombas da tubulação, o sistema de abastecimento de água chegava a alga lá, e o sistema de tratamento era convencional, ele não era feito para tratar a alga, ela entupia todos os filtros muito rapidamente e impediu o abastecimento. Então, você teve várias cidades lá que impediram o abastecimento dela porque dessa proliferação de algas. Aí a consultoria era justamente para avaliar, né, pontos de monitoramento desses parâmetros aí, ó, físico-químicos e biológicos. E aí eu propus lá uma rede de monitoramento, né, e as formas de se fazer isso, e acabou que eles aceitaram lá e ganharam, né, a proposta técnica. Aí foi bem bom e bem grande, né, o negócio aí. Bom, então os principais parâmetros são sólidos, que vocês vão ter, sólidos fixos e totais, né? Ou fixos e voláteis, pode ser em suspensão ou dissolvidos. Os dissolvidos são os que geram a cor na água, né? Os em suspensão, é o que eu falei, é como se fosse uma madeira boiando. O dissolvido é como se você pegasse uma água suja em casa, amarelada, e não sabe o que está gerando aquela cor, né? Um tangue, sei lá, bota um tangue lá na água e mexe, e dá aquela coloração amarela, e você não vê as partículas lá caindo. Então, é porque está dissolvido ali na água, né? Já um sólido seria algo que você, sei lá, alguma coalhada, um negócio coalhado, né? Que você percebesse que tem uns sólidozinhos ali. Então, o que está dissolvido você não consegue visualizar assim, ele está gerando a cor, né, do sistema. Bom, e o que você tem lá que a gente quer remover? Essa matéria orgânica aí, e é a grande causadora de problemas no nosso sistema, né? Bom, tudo isso a gente tem que quantificar por esses métodos aí de demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, como eu disse, para depois avaliar a eficiência do sistema.
Essa demanda bioquímica de oxigênio, ela, na real, o valor que a gente tem que utilizar é essa demanda bioquímica de oxigênio última, lá do sistema. Só que a gente demora muito tempo, normalmente são para 21 dias, 20 dias que ele diz ali. E assim se faz essa relação, né, de DBO5 por essa DBO última aí, de maneira que a gente tem uma relação para verificar qual a demanda bioquímica de oxigênio após 20 dias. E assim a gente consegue propor, né, nosso tratamento em função de uma DBO5. Aí talvez não fique claro para vocês, mas 5 ele quer dizer 5 dias. Então é aquele negócio de você deixar na maquininha lá, você deixa na maquininha processando durante 5 dias para verificar qual foi essa demanda durante esses 5 dias. Como a gente não pode fazer coleta todo dia de esgoto para determinar essa demanda aí de 21 dias, né, porque ficaria muito tempo, acaba fazendo essa só para 5 dias para ter uma tomada de decisão mais rápida, né? Assim, e assim fez essa relação entre DBO5 e DBO última para encontrar um valor constante. Em algum momento vocês vão saber por que tem que calcular essas DBO e entra na parte química para vocês, né? Porque o sistema de tratamento de esgoto, efetivamente, vocês vão ter que saber essas características para verificar a eficiência dele e como ele está se comportando nesse tratamento. Então, qual a eficiência dele nesse tratamento? Bom, e por que isso, né? Aí tem esse gráfico, ó, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias. E nos 20 dias, que é aquela DBO última que eu falei para vocês lá, tem estabilização. É como se chegasse num topo, né? É o que vocês estão esperando com o Covid aí, que ele chegue na estabilização dele, né? Então, o DBO 20 ali seria essa estabilização para essa nossa questão aí de demanda bioquímica de oxigênio, né? Então, seria o limite lá. Bom, tem a demanda química de oxigênio também. Isso aí tem alguns critérios para se fazer. A gente avalia essas características também. Vou tentar agilizar aqui para ir para a parte de cálculo, né? Essa questão de nitrogênio é importante porque, além dele determinar se a poluição é recente ou antiga, né? A depender das formas do nitrogênio que você encontre lá, então, orgânico, amônia, nitrito, nitrato. Então, com base nisso, você sabe se a poluição é nova ou antiga. Se eu sei se a poluição nova é antiga, fica mais fácil de eu identificar quem é o poluidor, né? Ou de onde vem aquela poluição. Então, se for antiga, daqui a pouco aquele gerador está distante ali, né? Se for recente, tem algo por ali que está favorecendo aquela poluição. E assim, na real, isso serve como um identificador, né? Se você percebe essas coisas, fica fácil de identificar aí algumas características. Bom, a amônia é isso aí, então, de nitrito para nitrato. Então, quando o esgoto vai ficando velho, você vai estar encontrando mais nitrato. Se quiserem pesquisar as formas do nitrogênio, né? De amônia, nitrito e nitrato, fiquem à vontade aí que vai ter um vasto material. Fósforo, ele também vai estar lá envolvido nesse esgoto doméstico, então, inorgânico, orgânico, né? E ele vai estar indicando se a poluição vai ser pela agricultura ou por outros compostos que vocês têm aí de ordem fisiológica, entre outros. E como eu disse, o nitrogênio e o fósforo, por que é que eu falo dele? Porque são os principais nutrientes aí que vocês vão ter causando aquele processo de eutrofização. Então, quando você tem algo de irregulado com esses dois parâmetros, né? Você tem muitos deles sendo inseridos no corpo hídrico, normalmente você vai ter um processo de eutrofização aí associado, porque esses processos normalmente são feitos devido a uma relação entre nitrogênio e fósforo, que está desbalanceada, né? Então, está fornecendo muito nutriente e, assim, está tendo uma proliferação bem grande de algas aí nos sistemas. Bom, os fecais são os indicadores, normalmente vocês vão ter os termotolerantes lá sendo usados como indicadores de poluição fecal, né? Os termotolerantes. E aí, normalmente utiliza esses aí. Cadê? Vou passar essa parte aqui para adiantar, né?
mas é mais essa parte de coliformes totais, só que a gente utiliza esses termotolerantes aí para identificar uma poluição referente a esgoto. Então, normalmente, quando você tem identificação de coliformes fecais ou tolerantes, é que você tem um esgoto doméstico sendo lançado em um determinado ponto, né? Então, por isso que é um dos principais indicadores aí. Se você tem isso presente na água, provavelmente é uma água que quem consumir esse tratamento está sujeito a pegar verme, entre outras doenças, né? Então, por isso que é importante ter essa identificação e identificado propor o tratamento, né? Para a bacia que está causando essa poluição. Tem outros micro-organismos, não vou me ater muito a eles, não. Para aí vocês, em algum momento, se quiser, né? Tiver curiosidade, dá uma olhada aí. Bom, a carga per capita, isso aqui vai ser importante no tratamento de vocês, porque vai ter essas cargas de DBO, então essa carga dessa DBO. E o tratamento de vocês só vai ter uma eficiência para uma parcela dessa DBO. Então, depois, você vai comparar se o que eu tenho no início, né? Vamos supor que você tem 100 de DBO, sua demanda bioquímica de oxigênio. Quando você tratou, você só sobrou 10. Então, sobrou 10, quer dizer que a eficiência do tratamento foi 90%, né? Ele removeu 90, só sobrou 10, eficiência de 90%. Sobrou esses 10, só que esses 10 ainda poluem o rio, porque o rio ele precisava que fosse um pouco mais baixo que esses 10. Então, por isso acontecer, a gente tem que propor um tratamento após esse. Então, após um tratamento primário, a gente tem que propor um tratamento secundário para melhorar ainda mais as características desse afluente, né? Se a aula já acabar aí, talvez nem chegue, né? Beleza. Aí chega um pouco nessa parte de cálculo que vocês normalmente gostam mais, mas aviso logo que a vida não vai se resumir a cálculo. Eu sei que eu falo muito assim desses aspectos mais teóricos, mas é porque em algum momento eles vão ser importantes para vocês, né? Talvez a gente não perceba hoje, mas vão ser. Bom, então a carga ela pode ser dada em quilograma por dia lá. Você tem imagine quando a gente via em água, litros por habitante dia, né? Só que nesse caso aqui você tem uma carga em grama por habitante dia. Então você tem uma carga de um determinado poluente dada nessa unidade. Quando multiplica pela vazão lá do sistema de vocês, você pode obter ela em função da vazão, né? Grama por metro cúbico, miligrama por litro de um determinado poluente que você tenha, seja essa DBO, seja DQO, entre outros. E isso depois, como eu disse, vai ser importante para verificar a eficiência do tratamento que vocês vão propor. Então, em algum momento a gente vai chegar no dimensionamento lá. Se eu não chegar, eu vou fazer um Excel por fora e colocar o dimensionamento certinho para vocês acompanharem como é o dimensionamento de uma estação de tratamento de esgoto, né? Para vocês verificarem como é o volume. Se eu colocar os cálculos para vocês, vocês vão ver, pô, só isso, é 3 coisinhas, né? São 3 passos para o dimensionamento da estrutura. Você quer uma estrutura retangular, base vezes altura, ou base vezes comprimento vezes altura, né? Então, você tem lá um volume, deu. Então, obtive o volume, é isso aqui, acabou, né? Mas você só tem esse volume porque você tem que garantir que essas cargas aqui, essas concentrações, elas estejam aceitáveis, né? Após passarem por essas lagoas que vocês dimensionarem. E aí a gente vai cair em alguns critérios lá de tempo de detenção hidráulica, volume desse reservatório, a área que vocês vão ter disponíveis. Por isso que eu digo, o trabalho maior de vocês, quando sair disso daí, vai ser calcular essas coisas que são ridículas, né? Se eu tenho uma área aqui de 10 por 10, eu só posso fazer aqui, vamos dizer, então você vai ver, eu vou só cortar esses 10 por 10, né? E botar a profundidade máxima que der para ter todo o volume que precisa isso. Mas e aí? Daqui a pouco você escala e chega lá na China, né? Não é assim você fazer de qualquer jeito. Então, normalmente, isso vai ajudar vocês a verificar a área que vocês efetivamente precisam, para quando vocês tiverem que propor a compra de uma determinada área, vocês já estabelecerem um ambiente que tenha as características que garantam, né, tudo que você precisa para o tratamento. Então, a gente vai ver, quando tiver de lagoas, né, que elas normalmente ocupam grandes áreas, e se for em Porto Alegre, por exemplo, imagine comprar uma grande área no centro lá, fica muito caro, né, dispendioso. E assim não seria muito viável, assim, algo nesse sentido lá.
Beleza, então. Continuar aqui com essa parte de carga. Bom, aqui a gente tem alguns tipos. É porque essa tabela eu não consegui nenhum livro em português, então eu fui buscar nesses livros estrangeiros, né? Deixa eu ver se eu volto aqui para. Pronto. Então, ele está em inglês aqui, mas não é nada de outro mundo se vocês forem copiar, se vocês forem traduzir, né? No Google, ele traduz aqui facilmente também. O que ele diz aqui é uma carga que vocês podem usar. Então, imagine como se fosse constantes que vocês podem usar nos cálculos de vocês, caso algum dia venham precisar. Então, ele está dizendo ali, ó, grama por habitante por dia, entende? Ele está dizendo uma carga de concentração aí que você tem para cada um desses parâmetros em grama por habitante dia, ou em miligrama por litro, entre outros. Então, basicamente, o que ele está te dizendo ali são valores que podem ajudar vocês a, quando tiver que fazer os cálculos, né, dessas lagoas, vocês podem usar esses valores aí referente a uma determinada população. Está em inglês porque eu não tive o trabalho lá de traduzir tudo para o português e colocar aqui, né? Bom, em tratamento biológico, eu já falei lá, são a atuação desses nossos organismos no tratamento. A parte química, eles não vão lidar assim, então parte química normalmente vai ser um problema, por isso que eu falei daquela coisa do hospital, né? Entre indústria também, ela tem que ter um tratamento próprio. Imagine lá uma indústria de tinta, se essa indústria de tinta mandasse lá para a rede de esgoto de vocês aí e tivesse que tratar lá na estação de tratamento de esgoto. Resultado que você ia comprometer todo o sistema, né? Porque o que tem lá, ele vai ser afetado por esses produtos químicos dessa indústria de química, pelos efluentes dela. E assim pode matar os micro-organismos que justamente iriam tratar o esgoto doméstico, né? Então, o problema de você inserir um produto químico na rede de esgoto doméstica é justamente modificar aquela atuação dos micro-organismos que favorecem o tratamento do esgoto, né? Então, à medida que você coloca características alteradas no, na rede de esgoto doméstico. Como a médio, Diga, Volpato. Deixa eu ver se ó, eu achei uma tabela aqui, tá? Que eu acho que é essa mesma tabela que tem em inglês, eu achei em português e estou compartilhando no chat com o pessoal, tá, pessoal? de boa, de boa. Tá no chat. E também tem aquela tabela que uma média deu lá no trabalho, tá? Tem um PDF ali que está bem claro, que a tabela de esgotos lá em função do Y sobre D, aquele, tá? Q sobre raiz de I, velocidade sobre raiz de I, também tem ali. O raio hidráulico, o que o Volpato está falando é a tabela que associa raio hidráulico à área molhada e a lâmina d'água da tubulação com o diâmetro dela, né? Isso aí. Eu coloquei o livro do Azevedo Neto naquela tabela e o Volpato achou uma tabela. Tu comparou os valores, Volpato? Tu disse que ia comparar, dava igual? Aquela, pelo menos nos exercícios que foram feitos, está batendo, tá, Mamed? Até eu peço que o pessoal dê uma verificadinha também. Ah, beleza. Então, se está batendo, está tranquilo, né? A minha eu peguei do Azevedo Neto. Eu tento pegar o material, a maior parte deles, o que vocês têm acesso na biblioteca, né? Mas o que... Essa parte de tratamento de esgoto, especificamente, vocês não têm acesso a eles na biblioteca. Não tem algo tão bom, né? Aí eu pego de uns livros em inglês que eu tenho aqui. Aí a minha referência que eu usei foi eles, né? Porque realmente são muito bons. Talvez a gente não veja tudo, mas tem o dimensionamento de cada uma das estruturas. Que a gente tem vários tipos de forma de tratamento de esgoto. Lagoas aeróbicas, anaeróbicas, tem reatores, a fossa séptica ali, o sumidouro, tem diversos. A ideia seria abordar quase todos eles, né? Fazer um dimensionamento para cada um, para vocês terem todos, mas às vezes não é possível. Talvez eu faça um Excel com cada um dos exercícios, né? E coloque para vocês para ficar mais fácil. Porque se você faz por fazer aquela parte e não entende essa parte conceitual, para mim você não está fazendo nada, né? Fazendo um buraco lá e dizendo que vai ter que ter X de comprimento, X de altura,
e X de largura e deu, né? E aquilo ali é uma forma de tratamento de esgoto. Aí, para mim, não diz nada se você não sabe o porquê de você estar fazendo aquilo, né? Então, por isso que eu pego um pouco aí nessa parte um pouco mais química e físico-química e biológica, né? Talvez não fique tão bom para vocês, mas eu acho importante. Bom, você pode fazer aí essas avaliações dessas cargas. Então, ali você tem a carga de DBO da indústria e carga de DBO per capita, né? Que a gente tem. Mas, tipicamente, vai ser gerado aquele valor de 54 gramas DBO por habitante dia em projeto de ET. Aí vocês vão ver quando a gente estiver calculando uma ET dessas, ou eu vou fazer um vídeo separado só com esses exercícios, né? O porquê de adotar esse valor aí de 54 gramas de DBO por habitante dia. E por isso que eu falei de DBO um bocado de tempo atrás aí, né? Porque ele vai ser um dos parâmetros principais que vocês vão utilizar para determinar a eficiência do tratamento de vocês nessa parte biológica, entende? Esse DBO é muito importante para a gente, para vocês, no caso, né, engenheiros civis também, entenderem, porque vai estar diretamente associado às características do tratamento que vocês vão propor. Então, se não sabe o que é, né, não vai nem saber o que está fazendo. Aí, daqui a pouco, se tiver que trabalhar com isso, fica perdido, assim, vai ter que aprender na hora, né? Aí, melhor, seguro morreu de velho, né? Melhor falar agora, se alguém quiser um dia, consulta o material aí, e não vai estar tão perdido quando